Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Peck Gallery Channel para vocês e hoje nosso entrevistado será Jean-Luc Morinot. Ele é fundador da empresa L'Atelier, mestre e perfumista. Hoje ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a experiência olfativa de um francês no Brasil. É com você, Zé. Olá, minha boa gente, cá estamos novamente no meu e no seu Peck Gallery Channel, a nossa janela para o mundo. Hoje é um motivo especial, hoje é literalmente um programa especial. Está comigo aqui um dos maiores perfumistas da história da perfumaria moderna brasileira. Foi um homem que traçou planos e rumos para o que somos hoje dentro da perfumaria brasileira. Está aqui comigo nada mais, nada menos que Jean-Luc Morinot, um mestre perfumista, um mestre parfumeur. Morinot, tudo bem? É um grande prazer de encontrar você. Muito obrigado. E eu estou pronto a responder a todas as questões. Morinot, você sempre foi um grande entusiasta da perfumaria brasileira, sempre, desde quando me lembro que você veio para o Brasil, você sempre tentou colocar a perfumaria brasileira num caminho mais brasileiro, mais tropical, talvez até do que europeu. Você hoje se sente uma pessoa realizada nesta busca, nesse seu anseio de ter uma perfumaria brasileira? Nós melhoramos? O Brasil melhorou bastante, tá? Ainda tem muito caminho a percorrer, mas é uma fonte de inspiração que não para. Tem uma história dentro da L'Atelier que o dia que eu estou viajando e que eu vou para fora de São Paulo, quando eu volto, é uma sucessão de fórmulas, de novas ideias, de novas possibilidades de criação sem fim. Tá? Eu me inspirei bastante na perfumaria amazônica, né? Mas eu gosto também da parte tropical, da parte do sul do Brasil. Cada região tem uma história que dá muitas histórias de perfume, de cheiro. Certo. Tá? E eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque, gente, olha, o Morinot, na Amazônia, ele é uma celebridade. Eu fui fazer um trabalho no Pará e veio lá um grupo de pessoas. Pô, como é que está o professor Morinot? Porque o professor Morinot falou isso, falou aquilo. Eu achei fantástico, primeiro, o respeito que os amazônidas têm pelo Morinot. Você andou bastante por lá, né, Morinot? Me fala um pouquinho dessa sua experiência lá na Amazônia. Eu fui convidado por vários grupos de pesquisadores, sabe? Eu participei em Belém e depois em Manaus, principalmente em Manaus, onde eu tenho um grande amigo que se chama Juan Revilla, né? Que é um pesquisador do INPA, né? Que cada vez que ele tem um novo produto, ele me comunica, me passa amostras para eu conhecer. Por acaso, há 3 semanas atrás, ele entrou em contato comigo. Ele estava perdido em São Paulo porque não tinha ninguém trabalhando. O contato deles na ABC, em todo lugar, estava ausente. Tá? E nós trocamos ideias das últimas pesquisas que fizemos juntos. Me anunciou que ele acabou de comprar um destilador que ele está instalando no sítio dele
e me prometeu de me mandar as novas experiências dele, e eu vou ter muito prazer de conhecer novidades. Tá? Gente, pra vocês terem uma ideia, o que é uma dedicação, né? Uma vida dedicada a buscar coisas novas, né? O que me encanta no Morrinô, o que me encanta em você, Morrinô, é essa energia que você busca cada dia, que você, né, essa vontade de criar, de desenvolver coisas novas, né? Eu já vi você bem garoto, festejando um cheiro novo, uma descoberta nova. De onde vem essa energia? Fala um pouquinho do Morrinô antes do Brasil. Como é que nasceu todo esse conceito perfumístico em você? Fala um pouquinho da tua origem. O começo da minha carreira na perfumaria foi através do amigo na infância, tá? Que foi aluno de um perfumista, como perfumista aposentado, tá? E quando o meu amigo terminou o estágio dele, ele ficou procurando um novo aluno, tá? Eu fui apresentado desse aluno, já tinha uns 40 testes de outras pessoas. Ele, não sei porquê, mas ele se encantou comigo, me encantei com ele. Eu passei 3 anos morando na casa dele, servindo de motorista, de aluno. Primeiro dia que ele me colocou no laboratório com um monte de matéria-prima, um monte de cheiros desconhecidos, eu comecei a me encantar e nunca mais saí desse meio de perfumaria mesmo. Tudo começou ali? Tudo começou ali, depois eu segui para Paris, para Genebra, porque ele estava me formando por conta de uma firma internacional. E chegando num certo tempo, certo número de anos de formação, faltou um perfumista no Brasil. Eles acharam que eu estava a pessoa mais adequada para... Eu acho que eles estavam certos, porque nunca mais quis sair. Eu tive que mudar de firma, mas sair do Brasil nunca mais. Que legal. Eu tive o privilégio de conhecer o mestre Morrinô na Dragoco. Dragoco era uma empresa bem tradicional, que fundida como a Hermann Heimer, hoje chama-se Sunrise, ok? E eu conheci o Morrinô, né, no início da minha carreira, lá na Dragoco. Foi muito interessante, foi uma grande experiência, o meu primeiro contato com o Morrinô. Tá? Morrinô, me fala alguma coisa, a L'Atelier, onde você imagina a L'Atelier daqui para frente? Como que você está imaginando, participando de grandes projetos, ou continuando desbravando novos cheiros? Eu estou muito satisfeito de ter a possibilidade de continuar. L'Atelier não é mais uma firma, uma propriedade minha, né? Mas eu agradeço muito a chance de poder continuar trabalhando nessa firma e espero poder participar cada vez mais na elaboração de produtos e novidades. E para mim, ter a possibilidade de realizar as criações novas, ideias novas, que sejam lembranças do passado ou novas experiências de viagem. Ótimo, muito bom. Gente, é um privilégio, eu sou um cara privilegiado, que eu praticamente cresci na minha carreira, acompanhando, vendo as criações de Jean-Luc Morrinô, e ele estar aqui conosco no nosso programa é um motivo de orgulho, para mim em especial,
para a minha carreira. Né? Morrinho, manda uma mensagem para o nosso público de despedida. Gente, acredito, o perfume é um sonho. É muito importante sonhar. Sonhar não é só música, não é só palavras, é som, é cheiros, é uma sinfonia, ou de som ou de cheiros. Oh, bonito demais. Gente, até quinta. E é isso aí, pessoal. Nosso Pack Gallery Channel de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Deixa lá o seu joinha pra gente, nos sigam nas redes sociais. Não deixa de compartilhar o nosso conteúdo que tá muito interessante. Até semana que vem. Tchau, tchau.